Olá, alunas e alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou César Lino, professor da disciplina de Matemática do 8º ano. Nesta época de pandemia, não se esqueçam, devemos cumprir sempre todas as orientações dadas pelo Ministério de Saúde. Vamos iniciar a nossa aula de hoje e ver o sumário para essa aula. Vamos falar sobre elementos de um triângulo, ângulos de um triângulo, construção de triângulos e, por fim, vamos falar de critérios de congruência de triângulos. Objetivos: determinar elementos de um triângulo, que são lados, ângulos, alturas, bissetrizes e mediatrizes. Discutir a possibilidade de construção de um triângulo a partir de elementos dados. Conhecer os critérios de congruência de triângulos. Recursos: como sempre, utilizamos caderno, caneta, lápis e um quadro, uma borracha e giz. Utilizamos também livro de matemática do 7º ano, tanto de ano anterior como também para esse ano o novo livro. Triângulos. O que significa triângulo? Podemos chamar de triângulo ou também trilátero. É uma figura, nós já vimos na aula anterior, é um polígono que tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Vamos classificar o triângulo quanto ao número de lados. Quando um triângulo tem 3 lados iguais, diz-se equilátero. E se tem 2 lados iguais, diz-se triângulo isósceles. E se não tem nenhum lado igual, nesse caso, vocês estão a ver ali 0 lados iguais, esse triângulo diz-se escaleno. Quanto aos ângulos, o triângulo pode ser retângulo, isto quando? Quando nós temos um triângulo que contém um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aqui, vocês podem ver um triângulo retângulo. Triângulo acutângulo. Quando? Quando 3 ângulos são agudos. Nós também já vimos isso na aula anterior, ângulos agudos. Ângulos menores que, o quê? 90 graus. Obtusângulo é quando um triângulo tem um ângulo obtuso. Nesse caso, temos ali um exemplo, último exemplo, triângulo obtusângulo. Vamos prosseguir a falar sobre ângulos de um triângulo. Um triângulo tem 3 ângulos internos. Na figura, os ângulos assinalados alfa de vermelho, beta verde e gama azul são ângulos internos de um triângulo. A soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. O que é isto? Se somarmos os 3 ângulos, alfa mais gama mais beta, a soma deve ser sempre 180 graus. Não se esqueçam dessa nota, ok? Também, para além de ângulo interno, nós temos também ângulos externos, ou seja, ângulos que ficam fora da região interna. Um ângulo externo de um triângulo é um ângulo adjacente a um dos ângulos internos desse triângulo. Vamos ver aqui na figura, vocês estão a ver o ângulo no ponto A, estão a ver o ângulo alfa, que eu marquei de cor azul, é um ângulo adjacente ao ângulo interno. Adjacente porque é um ângulo que está colado no ângulo interno. Já vimos ângulo interno, então adjacente. Por vezes
encontro sempre essa palavra adjacente. É um ângulo que está colado ao outro ângulo. Também temos um outro ângulo, beta aqui, que é um ângulo que fica fora, região exterior. Ângulo beta. E, por fim, o ângulo gama. Nós temos aqui uma nota ao lado, diz a amplitude de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das amplitudes dos ângulos internos não adjacentes. Eu vou mostrar isso com um exemplo. Nós temos aqui, se eu quiser saber a amplitude desse ângulo, que nós já temos aqui 120, o que é que eu faço? Repara que esse ângulo aqui de 60 graus é o ângulo adjacente a ele. Mas para saber a amplitude desse ângulo, eu vou somar aqueles que não são adjacentes. Ou seja, eu vou somar esse 60 mais esse 60. Dá esse ângulo. Se eu quiser saber a amplitude desse ângulo, primeiro eu identifico ângulo adjacente a ele. Ele eu não preciso. Eu preciso dos dois que não são adjacentes. Eu somo esses dois, dá a amplitude desse ângulo exterior. Esse ângulo que fica fora da figura ali. Assim sucessivamente, podemos ver aqui. Aqui eu trouxe um triângulo equilátero, tem 3 lados iguais e tem 3 ângulos iguais, mas podia ser uma outra figura. Mais à frente no exercício vamos ver isso. Ok? Vamos prosseguir. Vamos falar de outros elementos. Já falamos de ângulos, já falamos de lados. Vamos falar de outros elementos. Considere o triângulo ABC e nele os segmentos de reta perpendiculares traçados de cada um dos vértices para o lado oposto. A cada um desses segmentos chamamos altura do triângulo. O que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo, em relação a um lado, é o comprimento do segmento de reta perpendicular traçado do vértice oposto a esse lado ou ao seu prolongamento. Vamos conferir isso com o desenho, eu vou explicar isso melhor. Vocês podem ver aqui, para tirar a altura desse triângulo, o que é que devemos fazer? Vamos no vértice, já conhecemos vértice, tenho aqui vértice no ponto A, eu vou traçar, a partir do vértice, eu vou traçar uma linha perpendicular ao prolongamento do lado oposto. Qual é o lado oposto? É o lado CB. Então, eu vou tirar uma linha perpendicular, ou seja, uma linha que faz um ângulo de 90 graus. Então, isto aqui é a altura desse triângulo. Mas não tem somente essa altura. Vocês podem ver aqui na nota, todo o triângulo tem 3 alturas. Vou no ponto C, faço o mesmo procedimento. Vou tirar uma linha que sai do ponto C até ao lado oposto, perpendicular. No ponto B também do vértice, faço a mesma coisa. Vocês podem ver que as 3 linhas encontram-se num ponto vermelho. Esse ponto nós chamamos de o quê? Ortocentro. Ortocentro é o ponto da interseção daquelas 3 alturas. Vamos prosseguir com o próximo elemento, que é mediana. Nós já falamos também de mediana de um segmento na aula anterior. Agora vamos falar de mediana de um triângulo. Mediana de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Vamos na figura novamente, temos o vértice A, vamos tirar um segmento que sai do ponto A e vai até ao lado oposto, que é o lado BC. Mas antes vamos tirar a mediana de BC, ou seja, dividir BC em 2 partes iguais. Já vimos isso na aula anterior. Então, aqui nesse ponto, chamamos o quê? Ponto médio. Esse ponto médio nós unimos com o vértice A. Logo, tiramos a mediana. Fazemos isso até ao final, com os outros 2 pontos, ponto B e também o ponto C. MB, MA, MC significa mediana do ponto A, MC, mediana do ponto C, em relação ao ponto C, desculpa, e MB é mediana em relação ao ponto B, vértice B. Ao encontro dessas 3 medianas, nós chamamos de o quê?
baricentro, onde eu dei o nome de ponto B, ok? MA, MB, MC são as medianas. Todo triângulo tem 3 medianas, não esquecem disso. Ao ponto de interseção das medianas, damos o nome de baricentro do triângulo. Vamos para o próximo elemento. Bissetriz de um ângulo é a simireta com origem no vértice desse ângulo e que o divide em 2 geometricamente iguais. Ou seja, para tirar a bissetriz, nós vamos no vértice do triângulo e dividir esse ângulo. Vamos ver aqui o ângulo BAC. Nós temos esse ângulo aqui no ponto A, com vértice em A. Vamos dividir esse ângulo em 2 partes geometricamente iguais. Essa linha que nós dividimos o ângulo em 2 partes iguais é que nós chamamos de bissetriz. Fazemos isso, se for possível, na sala de aula, com a ajuda do vosso professor, utilizem uma ferramenta chamada GeoGebra para praticarem isso. Vocês vão ver a dinâmica disto. Muito bonito, ok? A interseção dessas bissetrizes nós chamamos de incentro. Nós temos aqui a primeira bissetriz, a segunda e a terceira, o encontro aqui no meio. Esse ponto de interseção é que nós chamamos de incentro, ok? Bissetriz nós chamamos de incentro, já vimos também mediana como é que se chama, assim sucessivamente. Altura já vimos como é que se chama. Vamos prosseguir. Falar sobre critério de congruência de triângulo. Vamos ver o primeiro critério. Critério LLL, ou seja, lado, lado, lado. O que é isto? Quando nós temos triângulos com 3 lados iguais. 2 triângulos são geometricamente iguais se tiverem os 3 lados correspondentes geometricamente iguais. Atenção aos lados correspondentes. Vocês estão a ver aqui lado vermelho é correspondente ao outro lado de outro triângulo. Lados correspondentes devem ter o mesmo comprimento. Esse lado azul, se tem 5 centímetros, o outro lado azul do outro triângulo também deve ter 5 centímetros. Se acontecer esse caso, os 3 lados de um triângulo com o mesmo comprimento do outro triângulo, então dizemos que temos o critério lado, lado, lado. Segundo critério, critério LAL, lado, ângulo, lado. 2 triângulos são geometricamente iguais se tiverem 2 lados correspondentes geometricamente iguais e o ângulo por eles formado geometricamente iguais. Vamos ver? Nós temos aqui lado desse primeiro triângulo azul e lado vermelho. Vamos considerar esses 2 lados. Esses 2 lados formam um ângulo, ok? Estamos a ver aqui ângulo verde. Do outro lado nós temos um outro triângulo. Também esse lado é o lado correspondente a esse lado vermelho. Tem 2 tracinhos, ok? Esses 2 tracinhos mostram que é correspondente ao outro lado também com 2 tracinhos. Esse lado azul também e esse lado vermelho formam um ângulo verde. Quando acontecer isso, esses 2 lados, muita atenção, esses 2 lados devem formar um ângulo. Esses 2 lados correspondentes formam um ângulo. Então temos o critério lado, ângulo, lado. O terceiro critério é o critério ângulo, lado, ângulo. Ou seja, temos 2 ângulos iguais e um lado correspondente também igual. 2 ângulos, dois triângulos são geometricamente iguais se tiverem um lado correspondente geometricamente igual e os ângulos adjacentes a esse lado geometricamente iguais. Nós já vimos o que significa a palavra adjacente. Nós temos o lado azul, ok? E também do outro lado temos lado azul. Significa que esses 2 lados que eu marquei aqui são lados correspondentes, têm o mesmo comprimento. Nesse lado vocês podem ver 2 ângulos. Ângulo vermelho e ângulo verde. São ângulos adjacentes a esse lado, ou seja, estão colados a esse lado.
Quando acontecer esse caso, nós estamos perante ao critério ângulo, lado, ângulo, que é o nosso terceiro critério de congruência de triângulos. Também pudeste observar uma propriedade que se verifica quando os triângulos são geometricamente iguais. Uma nota: em triângulos geometricamente iguais, a lados iguais opõem-se ângulos iguais. A ângulos iguais opõem-se lados iguais. Assim foram os critérios de congruência de triângulo. Primeiro critério, L, 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 lado, lado, lado. O segundo critério, L, A, L, lado, ângulo, lado. E o terceiro critério, ângulo, lado, ângulo, ou seja, A, L, A. Ok? Vamos resolver alguns exercícios para ver se vocês conseguem pôr em prática aquilo que vimos hoje. Exercício número 1. Determina o valor de x em cada um dos triângulos. Em cada triângulo, vocês sabem que um triângulo tem 3 ângulos, mas falta um ângulo em cada um dos triângulos aqui. Vocês vão determinar qual é o ângulo que falta aqui no ponto F, no vértice F, tem um ângulo ali, na linha A, na linha B, na linha C, na linha D. A linha E, a mesma coisa, a linha F. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem isso. Espero uma resposta corretamente. Tá certo? Vamos conferir a resposta. Para a linha A, nós temos a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, vamos somar 50 mais 30, 80. Então, falta 100. Então, o ângulo X aqui na linha A é igual a 100 graus. Na linha B, nós temos ângulo no ponto G, 30 graus. Ângulo no ponto F. Qual é o grau? Qual é o ângulo? Desculpem. É 90 graus. É um ângulo reto. Então, 30 mais 90, 120. Então, ângulo no ponto X é igual a 60 graus. Muito bem. Vamos prosseguir. Ângulo no ponto F, ângulo X. Vocês já somaram 60 mais 75, já viram que falta quantos? Para 180, a resposta é 45. Muito bem. Então, o ângulo no ponto X é igual a 45. Vamos para a correção da linha C. A soma de 65 mais 50, vocês fizeram isso rapidamente. Eu sei, 115. Ótimo. Então, falta quantos? Falta 65 graus para 180. Então, o ângulo no ponto G, correspondente ao ângulo X, é igual a 65. Vamos para a linha E. Na linha E, nós temos um ângulo, o que é? Nós já vimos esse ângulo. É um ângulo exterior. Vimos que a soma desses dois ângulos que não são adjacentes, para encontrar a amplitude desse ângulo, devemos somar
os ângulos que não são adjacentes. Então, vamos somar 40 mais 60, dá igual a amplitude desse ângulo, que é igual a 100. Muito bem. Então, x é igual a 100. De igual modo, vamos fazer o exercício a linha F. É só somar 30 mais 75. Dá o quê? Dá 100 e... Muito bem, 105. Então, x é igual a 105, porque é um ângulo exterior. Ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício número 2. Questão número 2. Cita em cada item o caso de congruência dos triângulos. Em cada par dos triângulos que nós temos aqui, vocês vão indicar o critério que melhor se adapta. Temos o primeiro par na linha A, na linha B o segundo par e na linha C o terceiro par. Verifiquem isso atentamente e indiquem corretamente os critérios ou o critério que se adapta. Vou dar um tempo para vocês pensarem, vamos regressar logo com a correção. Vamos conferir a resposta. Para a linha A, nós temos aqui esse lado, é o lado correspondente a esse lado, 3 centímetros. Esse lado correspondente ao outro lado, 4 centímetros. Entre esses dois lados, formam um ângulo de 90 graus. Do outro triângulo também formam um ângulo de 90 graus, então estamos perante o critério lado, ângulo, lado. Muito bem. Vamos para a linha B. Temos os 3 lados. 3, 5, 6 centímetros. 3, 5, 6 centímetros. Então, ali é fácil. Temos 3 lados correspondentes iguais. Então, estamos perante o critério lado, lado, lado. Aqui, na linha C, vocês podem ver o lado de 8 centímetros é correspondente ao outro lado do triângulo de 8 centímetros, mas nesse lado nós temos 2 ângulos adjacentes. Quando acontecer isso, nós vimos que estamos perante o critério que é ângulo, lado, ângulo. Muito bem, gostei da vossa participação. Ok? Antes de terminar a aula, eu quero vos deixar alguns exercícios para vocês praticarem em casa. O exercício que eu trouxe hoje é o exercício no novo livro que o Ministério lançou recentemente, o livro do 7º ano. Consultem esse livro. Vocês vão encontrar as atividades 1 e 2 na página 102 desse livro que vocês estão a ver na vossa tela. Ok? Vamos recapitular a aula de hoje. Na aula de hoje nós vimos ideia de triângulo, o que é um triângulo, vimos os seus elementos, falamos de ângulos de um triângulo e também, por fim, falamos de
critérios de congruência de triângulos. Alunas e alunos, estamos a chegar ao fim da nossa aula de hoje no programa Aprender a Estudar em Casa. Espero estar convosco na próxima aula. Não se esqueçam, cumprem todas as orientações dadas pelo Ministério de Saúde.